desse jeito ainda lá do mandato de segurança, tendo em vista que eu estou aprofundando alguns tópicos que geralmente ficam sempre tangenciando. Alguns professores ensinam mais o direito material e eu estou aprofundando principalmente na questão nessa questão geral aqui de como que é algumas peculiaridades da própria lei do mandato de segurança, né? Então, algo que, assim, na vida prática para vocês é essencial. E eu sempre brinco que, ainda mais vocês estão formando agora, que muitas vezes os alunos falam assim, professor, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei se eu advogo, eu não sei se eu vou prestar concurso, eu não sei se eu entro num escritório. E assim, eu sempre falo, olha, o momento de estagiar é enquanto você está na faculdade. Depois você entra na faculdade, não, eu quero entrar no escritório para poder aprender. Esquece. Você vai ser, se for assim, você vai ser advogado, vai ser estagiário de luxo em escritório. Vai trabalhar como advogado e receber como estagiário. Então, por isso que eu sempre incentivo, se vocês se dedicarem para poder montar se vocês quiserem realmente advogar, montar os seus próprios escritórios, e a partir daí também eu sempre recomendo que, assim, professor, mas será, por exemplo, às vezes eu prefiro ter um salário fixo, aí eu falo para você, né, tá bom, hoje o escritório, pega aí um jovem advogado, paga nele R$ 1.200, R$ 1.800. E aí eu te falo, se você fizer um mandato de segurança por mês, você pode cobrar mais do que isso. E trabalhando 1.000 vezes menos do que nisso daqui. Então, eu acho assim, é uma questão de visão, é uma questão de você estabelecer essa visão. Tá certo, tem gente que não nasceu para, como se diz, ser chefe. Não tem essa disciplina de ser chefe, não tem essa disciplina de acordar cedo, de ir para frente do computador, ter que trabalhar até tarde, precisa de ter um horário de entrada e um horário de saída. Aí é questão de estilo de pessoa, né? Mas questão na prática eu visualizo isso. Bom, vamos lá, vamos colocar aqui na minha tela novamente onde a gente parou. Vocês confirmam para mim se a gente parou aqui. Eu parei em atos que não cabem em mandado de segurança, não foi? Não falei aqui? Vou relembrar aqui com vocês. Confirma aí para mim se foi exatamente isso que eu falei na última aula. Eu parei, foi nessa parte. É isso mesmo. Isso mesmo, né? Beleza. Então vamos compartilhar aqui a tela para vocês, para a gente relembrar o que eu coloquei. Vamos lá, ó. Pessoal, olha só então. Então, quando a gente está falando de atos que não cabem um mandado de segurança, e volto a repetir brincando aqui com vocês, é mandato, não é mandato, não. Mandato é mandato do presidente, mandato do governador. Então, pelo amor de Deus, eu vejo muita gente, já peguei isso, mandato de segurança. Faz isso comigo, não. Vamos lá, o primeiro, isso tudo, onde que está? Está lá no artigo 5º da Lei 12.016. Vocês abrem a lei para vocês acompanharem, para grifar ela, principalmente porque acredito eu que a maioria de vocês já copiou isso daqui, né? Já tirou print dessa tela, então eu só tô relembrando aqui para vocês, ó. Então vamos lá, ó. O primeiro ato que não cabe no mandado de segurança é ato, ó, que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui, ó.
Cara, recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução. Primeiro, o que é caução? Caução é a garantia que você dá, né? Uma garantia judicial. Quando você vai ingressar com uma ação, que o juiz fala assim, eu quero que você dê uma caução. Aí lembra que talvez seu pai já deve ter falado, eu tive que ir em tal lugar e eles pediram um cheque caução. É caução com U, não é caução com L, não. Não é caução de roupa masculina, não. Calção com U. Então, nesse caso aqui, o cheque calção é uma garantia que foi exigida por alguém. Da mesma forma que a gente tem essa questão aqui. Caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de calção. Então, lembra que eu falei que quando a gente está pensando aqui do mandato de segurança, a gente sempre está querendo ver se a gente consegue fazer o seguinte, se a gente consegue estabelecer uma situação em que você não tente que você não tente ir direto para o Poder Judiciário. Se existe, por acaso, alguma possibilidade de você exaurir, de você conseguir terminar, acabar com aquele procedimento na via administrativa, obrigatoriamente você tem que ir na via administrativa. Você não pode queimar etapas. Se você queimar etapas, pode ser considerado que pode prejudicar o andamento, né? E eles estão querendo uma otimização da justiça, para não ficar com coisas que poderiam ser facilmente resolvidas pela justiça, não ficarem resolvidas administrativamente, serem demandadas na justiça. Então, por isso que a gente criou essa possibilidade. Então, mas a palavra-chave disso aqui, pessoal, que eu quero que vocês entendam, é isso aqui, ó. Efeito suspensivo, independentemente de caução. Por quê? Imagine só, vamos imaginar que fulaninho recebeu uma multa da prefeitura de Goiânia. E ele foi lá questionar. Na hora que ele foi lá questionar, os caras, não aceito, não é isso e tal, você está errado, pronto. Ele chega para você e fala assim, bora entrar com uma ação judicial? Aí você fala, bora. Bora entrar com mandato de segurança? Bora. Só que primeiro você tem que ver o procedimento administrativo. Primeiro primeira coisa que você vai pedir para o seu cliente, deixa eu ver a fase administrativa que está, deixa eu ver qual que é o momento que está acontecendo no processo administrativo e qual que é a lei que rege. Porque se você olhar a lei que está regendo ali aquele procedimento administrativo, se aquela decisão proferida pelo órgão administrativo couber um recurso administrativo do qual dá o efeito suspensivo, do qual aquela multa, aquele ato, ele tem efeito suspensivo, ele não pode ser exigido pelo ente, pela autoridade de imediato, e você vai poder fazer esse recurso e nem precisar de dar uma garantia, aí você não pode ir mais pelo procedimento, pelo mandato de segurança. Você tem que terminar, tem que exaurir a fase administrativa. Então, assim, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Isso aqui derruba muito advogado, principalmente no início de carreira. No afã, na vontade logo de entrar com mandato de segurança, porque tem um modelinho, porque leu na jurisprudência falando que tem direito, e aí ele já quer entrar. Procurem o procedimento do qual está inserido o ato proferido pelo ente público. Se você se você ler e ver que cabe recurso administrativo, vá lá recorrer quantas vezes forem necessárias. Só depois você fazer. Isso é até bom, até mesmo porque você até tem um ponto que você vai poder vender até mais para o seu cliente. Se o cliente está vindo querendo um mandato de segurança, você fala, olha, eu vou fazer um mandato de segurança, mas eu também vou fazer algumas medidas administrativas. Você até valoriza o seu trabalho. E às vezes vai que você consegue resolver na via administrativa. Por isso, na hora que você for fazer o seu contrato, você também tem que estabelecer essa possibilidade. Se você conseguir resolver o problema na via administrativa, para você receber algum bônus, alguma coisa a mais. Até mesmo porque, nesse caso, você estará resolvendo o problema do seu cliente mais rápido. Então, tá vendo? Estou dando dica aqui até jurídica e também até da vida prática de advogado. Bom, beleza. Segundo ponto. Isso aqui tá entendido, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse daí? Conta aí para mim. Beleza.
Deixa eu só mudar aqui meu pincel aqui. Tá. Próximo. O próximo é de decisão judicial decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Pessoal, da mesma forma, o legislador aqui, ele está querendo ver com vocês se por acaso, ele está querendo demonstrar para vocês se por acaso você tem essa possibilidade, se você tem essa questão de você se você tem essa possibilidade de manejar judicialmente, se você tem mecanismos judiciais para poder se manifestar naquele processo. Porque senão, o que vai acontecer? Senão vai acontecer aquela velha ideia da pessoa querer manejar um recurso, ou manejar um mandato de segurança onde caiba um recurso. Se existe, olha, pensa, se o legislador ele já criou um recurso, é porque ele queria que você utilizasse esse recurso. Ele não queria que você utilizasse o mandato de segurança. Aliás, muitos recursos foram criados para poder evitar o manuseio de mandato de segurança. Um exemplo disso é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, se você for analisar a história dele, a conta decisões interlocutórios juízes, a origem dele foi exatamente essa, para evitar o uso de quê? Para você evitar o uso do mandato de segurança. Porque tinha muita gente que estava entrando com mandato de segurança contra os atos proferidos pelo juiz. Por quê? Ele não teria um recurso cabível, um recurso cabível que poderia ter efeito suspensivo. Então, a única saída que foi vista, a único mecanismo que foi visto que eles tiveram foi o quê? Utilizar esse tipo de situação. Eles utilizarem esse tipo aqui de defesa. Então, olha só o mandato de segurança, olha só como que foi importante para o agravo de instrumento. As pessoas começavam teve uma época que as pessoas começaram a fazer o quê? Elas começaram a ingressar muito com ações judiciais referentes a quê? Com ações judiciais que estavam utilizando decisões, eles estavam ações judiciais e na hora de se recorrer, eles utilizavam o quê? Mandado de segurança. Não tinha um agravo de instrumento, metia o mandado de segurança. Mas qual que é o problema de você ficar utilizando o mandado de segurança? É que o mandado de segurança, o prazo dele é de 120 dias. Como o prazo dele é de 120 dias, você acabava empatando muito o processo. O processo acabava sendo delongado muito. Porque imagina, uma coisa, você ter 15 dias para você recorrer. Recorreu ou não, só lamento. Agora, imagine você ter 120 dias, o processo já está lá na frente, você consegue voltar atrás algumas fases por meio de mandado de segurança. Então, isso foi muito importante. Volto a repetir, mandado de segurança não serve para salvar advogado que perdeu o prazo. Se você perdeu o prazo de manejar algum recurso, você não pode entrar com mandado de segurança. Você não pode, porque aí o Poder Judiciário entende que precluiu o seu direito. Você tinha mecanismo. E aí, na hora que eles falam assim, Nairon, mas eu não tenho como questionar essa decisão. Aí, o que eles vão fundamentar? Artigo 5º e 2º. Cabia você uma decisão, nessa decisão judicial, cabia recurso com efeito suspensivo. Aí você vira e fala assim, mas cabia, mas eu perdi o prazo. Aí quem vai falar, pois é, cabia. Se você não utilizou dentro do prazo, se você foi relapso e não utilizar, eu não posso fazer nada. Tá entendendo qual que é a sacada? Então, isso é
tem que usar muito cuidado, pra vocês não acharem que a saída de perder prazo é mandado de segurança. Não é. Você não consegue reverter por aqui. E terceiro, o terceiro é de decisão escrevendo errado aqui. Decisão judicial transitada em julgado. Também ressaltei isso na nossa última aula. A decisão judicial transitada em julgado é só lamento, pessoal. Acabou. A única coisa que você pode tentar manejar aqui é, no máximo, uma ação rescisória dentro de 2 anos, se couber dentro das hipóteses da ação rescisória. Então, não dá para você ficar inventando moda, não dá para você ficar exigindo, querendo salvar processo que você perdeu. Não dá. Transitou em julgado, só lamento. Não dá para você fazer mais nada. Beleza? Pessoal, e aí, quando eu trago isso para vocês, e eu falei muito das questões de decisão judicial, aí o que ficou parecendo? Olha, Nairon, geralmente, contra a decisão judicial, você quase não vai utilizar mandado de segurança. É assim? Não necessariamente. A jurisprudência do STJ, ela já se manifestou quando que a gente pode entrar com mandado de segurança contra a decisão judicial. As decisões judiciais dos quais você pode entrar com mandado de segurança. Então, vamos anotar aqui, agora que a gente está mesmo começando a nossa aula. Já anotaram isso daqui? Eu posso escrever? Já tirar o print? Dá um ok, vocês tiraram o print aí, eu já posso apagar. Sim. Beleza, então. Ó, olha só qual que foi o STJ. Ó. O STJ, o que ele definiu? Ó, possibilidade de MS, mandado de segurança, contra decisão judicial. E vocês vão lembrar, aí vocês vão fazer um link com outra coisa que eu já expliquei aqui daqui a pouco. Ó. Teve uma jurisprudência do STJ que está aqui nesse julgado, que é o agravo regimental no agravo regimental no MS 30405, lá de Minas Gerais. Então, esse julgado aqui é onde o STJ estabeleceu as bases da qual a gente pode entrar com mandado de segurança contra a decisão. Aí ele fala assim, eu vou ler o julgado e aí eu vou esquematizar para vocês. A utilização do mandado de segurança como meio de impugnação de decisões judiciais, à luz da jurisprudência do STF, além dos pressupostos de impetração, então, além de todos os requisitos que a gente já leu atrás, que a gente vai ler ainda, contra as pessoas, o prazo, tudo isso, ele é cabível quando? Ó, primeiro ponto. Não haja recurso adequado à impugnação da decisão judicial. E, então, ó, tem que estar somando, ó, e decisão. A decisão aqui, ó, judicial, é teratológica.
por abuso de poder ou ilegalidade. Sabe onde a gente usa muito isso daqui, pessoal? Onde é o destinatário mais utilizado disso daqui? É onde, ó? Alguém chuta? Onde que a gente mais usa mandado de segurança com decisão judicial? Chuta aí, onde que vocês acham que a gente mais vai usar? Juizado? Juizado especial. Juizado, Verônica, perfeito. Juizado especial é inferno. Por quê? Lembra que eu falei que no juizado especial você tem menos recursos? Lembra que no juizado especial eu falei que é terra sem ninguém? Lembra do juizado sem lei? Lembra do juizado especial eu falei que cada juiz utiliza a sua regra? Então, se você for colocar na ponta do lápis, é muito importante você saber que você tem que ter mecanismos para poder recorrer de decisões dos juizados especiais. Porque, vamos imaginar, você entra no juizado especial, aí uma parte pede uma liminar para, por exemplo, igual esse tempo atrás, uma parte misteriosamente falou que é, uma parte falou que o nome dela estava negativado indevidamente e que era para tirar. A juíza, o que ela tinha? A juíza virou e falou assim: olha, é para o banco tirar em 24 horas essa negativação, sob pena de multa de R$ 1 milhão. E aí ela fez isso. O banco desesperou, mas mesmo assim não cumpriu. O banco tem não é só chegar lá e tirar, tem uma série de requisitos. Na hora que foi ver, a multa estava assim, R$ 10 milhões. R$ 10 milhões, uma coisa absurda. Então, você vê, e aí na hora que você vai ver, e aí o banco foi ver, tratava-se até de uma fraude. Então, tinha um abuso, havia um abuso de poder, ou uma ilegalidade nisso daqui, e o juiz ainda meteu uma multa dessa. E no juizado, tem como você reverter essa multa? Não, não existe recurso contra agravo de instrumento no juizado. Eles pensam que essas decisões interlocutórias, você só pode manejar elas só lá no final, no recurso nominado. Agora, imagine o tempo que for demorar. Olha só o perigo que você vai ter. Nessa situação, o que eles tiveram que entrar? Mandado de segurança contra a juíza na turma julgadora. Depois descobriram misteriosamente que o advogado da parte era peguete da juíza. Detalhe, a juíza era casada. Ele era peguete dela. Enfim, casos de família, bastidores do poder judiciário. Então, assim, olha só o mecanismo. Olha só o mecanismo que você tem. Aqui tinha um juiz, por exemplo, eu já comentei isso com vocês, que era muito difícil manejar algumas ações contra ele na época, porque ele virava e falava o seguinte: olha, comprovante, você entrar com uma ação de execução de cheque, de título executivo extrajudicial. Aí o meu cheque tinha, por exemplo, vários endossos, né? Várias pessoas, o cheque foi passado de uma mão para outra. E aí ele queria que para você ingressar com a ação, você tinha que ter procuração de todas as pessoas. Não existe nada na lei que exige isso. Só no último, que é o meu cliente. Não existe nada que exija isso. Eu não tinha nem como identificar algumas pessoas, que era só uma rubrica que as pessoas tinham feito. Só que quando ele fazia isso, o que ele conseguia? Ele conseguia que você não pudesse ingressar com a ação. Ele estava matando as ações, ele diminuiu o número de ações, tá criando requisitos absurdos. Então, qual que é a via adequada? Era o mandado de segurança. E aí o mandado de segurança você ia impetrar na turma julgadora. Então, lembre-se, mandado de segurança, quando não há recurso adequado, então eu tinha recurso para manejar, eu tinha mecanismo para poder manejar isso de forma alguma. Você tinha que esperar recurso nominado para ver se o juiz voltava atrás. E decisão judicial teratológica. Essa palavra, apesar dela ser feita assim, ser estranha, talvez vocês nunca escutaram, pela teratológico, significa assim, absurdo. É uma coisa assim, você fala assim, cara, esse juiz é muito fora da casinha. Essa decisão assim, é muito estranha, é muito absurda. Então, teratologia, lembre-se de absurdo. Então, quando você
colocar aí, ó, coloca aí até para você não esquecer depois. Coloca uma setinha para você lembrar. Teratologia, toda vez que você escutar isso, significa que a decisão é um absurdo. É uma coisa assim assombrosa e por isso que como não tinha outra saída, você teve que manejar por meio de mandado de segurança. Beleza, pessoal? Anotaram isso daí? Anota aí para a gente ir para o Uma próximo. pergunta. Alguma dúvida? Fala. O mandado de segurança ele pode ser preventivo. Pode. E aí, como que ele vai ser preventivo nesse caso, que ainda caiba recurso Não administrativo? tem, né? Como é que eu vou ser preventivo de uma coisa, nesse caso aqui, que eu não sei? Talvez, Luciano, só se você, tipo assim, foi distribuída a ação para esse juiz e você está pensando, olha, eu já peguei 1.500 ações com esse mesmo juiz, eu sei que ele vai decidir igual. Aí você pode, talvez, entrar com mandado de segurança preventivo. Você já tem a noção, você já tem um histórico, que é o meio que ele decide. Pode ser. Pode ser Entendi. o que Mas aí, você no pode caso, fazer. então, da pendência. Ah, tá certo. E Não, aí, nesse repete de outro novo que caso ele do falou. STJ, que eu perdi porque a minha conexão cortou, Uhum. quem vai ser o competente para receber esse mandado de segurança que não haja recurso adequado à impugnação e Vamos lá. decisão judicial? Vamos lá, beleza. Eu dei um exemplo dos juizados. Então, nos juizados, o mandado de segurança contra o juizado é na turma julgadora. Você tem que analisar, Luciano, quem que é a autoridade coatora. Lembra quando eu falei de competência? Que aí eu falei assim, olha só a Constituição. Aí eu fui lendo a Constituição contra ato do governador, contra ato do presidente, ministro, que eu fui vendo, ó, aqui é STF, aqui é STJ, aqui é... Então, o que acontece? Você vai ver quem que proferiu o ato. Você vai ter que analisar quem que proferiu o ato. Então, no caso aqui, geralmente, primeiro grau, se for um juiz de primeiro grau, quem é o seu segundo grau? Que é o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça que vai julgar os mandados de segurança contra atos do juiz de primeiro grau. Agora, quando o ato provém dos juízes de segundo grau, então de um desembargador, aí você tem que ver no regimento interno. Você tem que ver na Constituição do Estado, para você saber se, por exemplo, vai ser, por exemplo, para a Corte Especial, se é para o Pleno do Tribunal de Justiça. Às vezes é uma decisão de um juiz, você vai para a Corte Especial, você vai para o Pleno. Se às vezes é uma decisão do tribunal, às vezes você vai ter que ir para o STJ. Você está entendendo? Aí você tem que analisar o caso concreto que está definido na Constituição Estadual. Na Constituição Estadual e no regimento interno do respectivo tribunal. Beleza? Beleza. Geralmente é sempre quem está no grau imediatamente superior. Geralmente é assim. Até mesmo para evitar que interferências e tal. Então, geralmente é dessa forma. Você nunca vai, por exemplo, você está com uma demanda contra um juiz lá do nono juizado, você não vai entrar contra ele lá no primeiro juizado. São juízes da mesma categoria. Então ia dar conflito de interesse. Tem que ser alguém sempre que está um pouco, que está no grau hierarquicamente superior a ele. Beleza? Beleza. Vamos lá. Olha só. Vamos continuando aqui. Pode apagar, pessoal? Pode. Beleza. O próximo, pessoal. Ó, eu vou falar do procedimento. Ó, procedimento. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Do mandado de segurança. Olha só, vai para mim lá no artigo 6º da Lei 2016, que a gente vai começar a ler essa questão do procedimento do mandado de segurança. Procedimento básico do mandado de segurança. Quem achar, lê para mim.
Alguém? Artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruem a primeira, reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coautora, a pessoa jurídica que essa integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Pessoal, olha só, vamos compreender. A gente tem que. Eu falo para vocês. Eu não gosto de decoreba, vou ser bastante sincero. E assim, vocês vão ver que apesar das vezes eu faço uma brincadeira ou outra, mas eu não gosto de professor, vou ensinar a musiquinha do mandado de segurança. Não gosto disso. Vocês estão sendo enganados, vocês não estão aprendendo. Então, vocês não aprendem, vocês estão aí ficando achando que se iludindo. Vamos lá. Por que eu tenho que ter 2 vias iguais no mandado de segurança? Alguém ventila para mim o porquê que tem que ter 2 vias iguais com os mesmos documentos? E como é que é a regra no procedimento comum? Vamos refletir isso aqui? Alguém quer falar? Ninguém? Vocês estão vivos aí, gente? Pessoal, manda uma para autoridade coautora? Como é que é? Você manda uma das vias para a autoridade coautora? Mas no procedimento normal também não faz isso? Você não tem que mandar contra a fé? E no procedimento normal, você também manda com os documentos? Sim. Manda com os documentos. É necessário? No procedimento normal? O que vocês acham? Aqui é questão de prática mesmo. É necessário. É necessário, então? Não é necessário, gente. Não é necessário. Deixa eu falar aqui para vocês. Vamos desenhar aqui, ó. Vou só colocar aqui, ó. Procedimento normal, ó. Procedimento comum. Procedimento comum, hoje, é um pouquinho diferente, que vocês estão tudo... É igual eu brinco, ontem a gente estava gravando um podcast, eu estava falando, vocês são Nutella, vocês não pegaram processo raiz, né? Processo físico. Mas caso vocês tenham que pegar um processo físico na vida, a gente tem que entender. Procedimento comum, o que você fazia? Você sempre imprimia 3 vias. Sempre 3 vias. Ó. A primeira via, com todos os documentos, ficava no processo. É a via que ficava no processo. Então, aquela via que montava o processo. A segunda via, que é a contrafé era que seria enviada ao réu. E essa contrafé não precisava ter os documentos. Porque o réu depois ia fazer carga do processo e ali ele teria acesso a todos os documentos. Você só precisava mandar a cópia da petição inicial e depois ele ia ver com os documentos. E a terceira via é a sua cópia. Por quê? Controle interno. Por que advogado tinha que fazer isso? Porque processos sumiam. Então, você fazia o quê? Você fazia autos paralelos. Tinha o auto do processo, tinha lá o processo judicial lá. O que você fazia? Essa cópia era onde era feito o protocolo, para comprovar que você protocolizou a peça. Tinha via lá do processo, você tinha lá no TJ o processo judicial, mas você fazia cópia de tudo do processo judicial e deixava lá no seu escritório também. Por quê? Às vezes você precisava pesquisar, às vezes você não estava querendo fazer carga do processo, às vezes, e o mais importante, misteriosamente os processos sumiam. Misteriosamente o processo sumia, o processo pegava fogo. E aí? Já pensou? Um processo lá de 1000 páginas, pegava fogo, e aí? O juiz vai fazer o quê? Vai ter que fazer um procedimento, que também eu posso até falar para vocês, que é restauração de autos. Eu viro e falo assim, olha, fulaninho, traz os documentos que você tem. Ciclaninho, traz os documentos que você tem. Vamos ver o que a gente pode reconstruir os autos aqui. Agora, se eu tenho os autos completinhos aqui, eu falo, não doutor,
senhor perdeu os autos aí, pegou fogo, tá aqui, ó, pode continuar no processo da mesma forma. Então, era isso que a gente faz. Com o processo judicial, você só protocoliza aqui, ó, só isso aqui, né? Porque na hora que você protocolizar, a parte vai ter acesso pela internet a tudo. Então, isso otimizou muito a nossa vida. Isso facilitou muito a nossa vida como advogado nesse ponto. O mandado de segurança, o que ele fazia? Aqui ele falava que você tinha que ter 2 vias idênticas por conta do quê? Ó, com todos os documentos, com todos. Porque essa via era do processo. E essa vida é da autoridade coatora, como foi a Virgínia que falou, né? Por que tem que ser? Questão, eu não falei para vocês que mandado de segurança é urgente, é rápido. Então, se eu estou querendo demandar rapidamente, ainda mais contra a Fazenda Pública, você sabe muito bem, a Fazenda Pública tem, no procedimento como é, tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Agora, aqui, não. Tanto que vocês vão ver que o prazo da Fazenda Pública se manifestar é muito curto, muito exíguo. Então, nessa situação, o que acontece? Nessa situação, a gente acaba... O legislador quis fazer o quê? O legislador quis criar uma hipótese em que você já juntava os documentos integralmente, já aqui nessa fase, para quê? Para que o procurador não tenha que ir buscar as provas pré-constituídas que foram juntadas. Isso já otimiza o procedimento. E, além disso, você tem que fazer a sua terceira cópia, que seria a cópia sua, né, de controle interno. E eu lembro, para você ver, né, tanto que eu falei, eu já comentei isso com vocês, eu fui estagiário no meu escritório, porque eu nunca tinha estagiado. E eu sofri muito, porque eu nunca tinha estagiado. Eu trabalhava no órgão público, trabalhava no PROCON, então eu tinha uma noção de decisão, de administração pública. Eu não tinha decisão de pedir, não tinha decisão de protocolizar algum mandado de segurança. Então, eu me recordo, uma vez que fui protocolizar um mandado de segurança, eu como advogado, no protocolo o cara virou e falou assim, ué, doutor, cadê a cópia? Aí eu viro assim, de quê? Não, aqui, ó, a cópia dos documentos. Aí eu fui e falei assim, não tem cópia não, é só a contrafé mesmo. Ele, não, doutor, eu só posso receber se tiver as 2 cópias de todos os documentos. Ainda saí pisando, nossa, que absurdo e tal, né? Não sabia processo civil, não estudava, não aprofundava o processo civil, então ainda achava que era o dono da razão. Então, para você ver como que é diferente, para você ver como que se desenrola esse tipo de situação. Então, aprenderam isso, por que tinha essa situação, essa exigência. Hoje, com a internet, só protocoliza lá na internet e pronto. Porque tudo vai ser feito pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário já vai fazer, já vai imprimir se ele quiser imprimir, ou ele vai já dar o acesso, com a chave de acesso para a prefeitura. Na época que eu estava, não sei se por acaso o TJ mudou isso, mas na época eu estava na Procuradoria, a gente só recebia hoje a contrafé sem os documentos. Mas como a gente recebia a chave para poder entrar no processo judicial. Então, como eu recebia a chave para poder entrar no processo, eu tinha acesso a tudo no mesmo dia. Então, é isso. Entenderam o porquê que é feito dessa forma? Então, quando vocês lerem isso, entendam que isso aqui tem uma questão pelo fato de ser o código anterior, de ser um mundo sem processo digital. Hoje, com os processos digital da vida, essa regra aqui é um tanto quanto ultrapassada, tá bom? Então, olha só, deixa eu apagar aqui para dar espaço. Você fez a sua petição inicial toda bonitinha, com todas as vias, petição inicial com todas as vias, como a gente tinha dito, e a partir daí, pessoal, olha só o que está escrito lá no artigo 7º. Lê o artigo 7º para mim. Artigo 7º. Ao despachar inicial, o juiz ordenará: 1. Se notifique o coautor do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações
que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito. 3. Se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferido, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Beleza. Ó, vamos lá, vamos por partes aqui. Então, ao despachar inicial, olha só, tem a petição inicial, aí eu protocolizei a petição inicial, vai ver a distribuição ou registro, dependendo do local, você já sabe, já expliquei isso várias vezes para vocês. O juiz vai analisar, ó, o juiz analisa o processo, vai analisar o mandado de segurança e a partir daí ele vai despachar. O juiz analisa, o juiz despacha. Quando ele despachar, ele vai, ó, notificar a autoridade coatora. Que notifica a autoridade coatora, enviando a segunda via, apresentar as cópias dos documentos a fim que, no prazo de 10 dias, preste informações. Então, aqui, ó, que ela vai ter 10 dias, ó, prestar informações. Então, essa autoridade coatora vai ter esse prazo de 10 dias. Tá vendo por que a gente tem que ter a cópia junto? Olha só o prazo que eu tenho, gente. Olha só o prazo que eu tenho. Eu tenho um prazo delongado, como eu teria em outras situações? Nunca. Eu não teria um prazo delongado. Eu só tenho 10 dias. É pauleira, é muito rápido. Eu não tenho tempo hábil para ficar pedindo coisas para o juiz. Eu tenho que ter, ou eu tenho uma decisão rápida, ou eu tenho o mandado de segurança, ele tem essa urgência. Então, eu necessito também que os documentos estejam já juntos para que eu possa desenrolar logo, porque senão eu vou ser prejudicado. Então, ó, prazo aqui, ó, autoridade coatora, para que ele preste informações no prazo de 10 dias. Olha o inciso 2. Também, o que ele vai fazer? Ó? O inciso 2. Dar ciência à procuradoria. Dar ciência à procuradoria, que é o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que ingresse no feito. O que acontece? Vou aqui fazer até um pontilhadinho aqui para vocês entenderem. O que acontece na prática? Acontece o seguinte. Chegou a notificação para pessoas. Chegou lá para o IRIS. O IRIS é a autoridade coatora. Você está vendo que aqui está falando que a autoridade coatora é ela que vai prestar informações. Mas você acha que o IRIS vai sentar, vai analisar e vai prestar informações? Você acha que é o Bolsonaro que vai sentar e vai prestar informações? Lógico que não. Quem faz essa defesa? A Procuradoria. E aí, na prática forense, não tem nenhum problema dessa prestação de informações seja feita pela própria controladoria, pela procuradoria. Em geral, o que acontece? A procuradoria faz a prestação de informações, o procurador assina e coloca embaixo para o prefeito, a autoridade coatora, assinar também. A autoridade coatora não assinou. Na prática, não tem nenhum problema. A gente quer receber as informações. Receber informações. Porque, olha só, o tanto que muda aqui, você está vendo que não tem contestação. Não tem contestação. Porque aqui ele não está chamando para você se defender. Se fosse para você se defender, é diferente. Por isso que ele fala que é notificar. Você vê que ele está falando que é dar ciência. Em nenhum momento ele está falando que é citar. Que citar o ato para você chamar a parte para integralizar a lide para que posteriormente ela possa se defender. Aqui não. Aqui você está prestando informações. Você vai chegar, o juiz vai perguntar assim,
coração, por que você negou isso para ele? Explica para mim por que você negou isso para ele, coitado. Tá vendo aí como que é essa dinâmica? Então, basicamente, é assim que o procedimento tramita. Então, vou contar um caso que aconteceu. Eu acho que já contei esse caso aqui para vocês. Olha só, peguei um processo lá na procuradoria, teve a petição inicial, distribuiu, o juiz analisou, o juiz despachou. O juiz, na hora que ele despachou, ele notificou a autoridade coatora. Ele notificou a autoridade coatora para 10 dias prestar informações. E beleza, a autoridade coatora, o que ela fez? Ela prestou informações. Ele notificou ela, prestou informações. E aí, o que aconteceu? Passado. A pessoa, deixa eu só lembrar aqui. Não me recordo se ela prestou ou não, mas não faz diferença. Independente de ter prestado ou não, prestou informações. E aí, o que aconteceu? O juiz abriu prazo para outra parte se manifestar, né? Aí, ó, aqui vai ter, ó, depois. Ó, impugnação do impetrante. E depois disso, o juiz profere a sentença. Nesse caso, o juiz seguiu esse procedimento. Só que, olha só o que aconteceu, e aí eu falo que a gente tem que ler o processo sempre. Nessa fase aqui, ó, de depois de impugnação do impetrante, o tabelião, o escrivão, ele fez uma certidão. Certifico e dou fé que deixei de dar ciência à procuradoria nos respectivos autos em epígrafe. O que ele falou? Eu estou ressaltando que eu deveria ter dado ciência à procuradoria sobre esse fato, deveria ter notificado, porque a lei me exige notificar a procuradoria que teve um mandado de segurança e eu esqueci, juiz. O que eu tenho que fazer? E aí ele falou, devolvo os autos para conclusos para que o juiz se manifeste sobre isso. O que o juiz fez? O juiz meteu a sentença. Ficou caladinho sobre isso e meteu a sentença. Para quê? Com a intenção de quê? Com a intenção de, ó, vamos tocar para frente, ninguém vai ver esse erro mesmo. Aí ele até ia falar, não, mas não ia nem prejudicar, porque foi prestadas as informações. Só que aí o que acontece? O processo caiu lá na minha mão, eu fui folhear o processo e vi isso. E vi que o juiz não se manifestou. O que eu fiz? Ó, fiz a apelação. Quando eu fiz a apelação aqui, qual foi a minha tese? Só arrumar aqui. Qual foi a minha tese? Cerceamento de direito, cerceamento de defesa. Por quê? Era obrigatório. Olha um erro em procedimento. Eu não quero saber se o cara tem razão ou não. Tanto que o cara ganhou depois. Mas o procedimento, ele foi viciado. O procedimento, ele pulou essa fase. Ele não teve essa fase aqui. Ele tinha que ter tido essa fase aqui. Então, o que eu fiz? O que eu falei para o magistrado? Magistrado, para o Tribunal de Justiça. O juiz, ele errou. Ele viu que tinha um erro no procedimento. Ele deveria ter aberto prazo ele deveria ter notificado a procuradoria e aberto prazo para ela se manifestar. Se ela ficasse sem se manifestar, aí sim ele poderia apresentar a apelação. Como ele não fez, tem que voltar tudo atrás. O que o juiz fez? O que o Tribunal de Justiça fez? Cassou a sentença, derrubou a impugnação, né? E aí o que ele fez? Voltou a essa fase aqui, voltou a essa fase, mandou da ciência à procuradoria, a procuradoria deu ciência, a gente apresentou lá uma manifestação para corroborar com a prestação de informações, abriu o prazo para impugnação do impetrante, aí o juiz deu a sentença. Foi até a mesma sentença? Foi a mesma sentença. Só que só nessa brincadeirinha aí eu consegui enrolar quase um ano. Então, para você ver o tanto que isso é preocupante. E aí eu falo também para vocês, tomem muito cuidado, tem muita gente, muito advogado assim, não, isso aqui vai me beneficiar, eu não vou avisar o juiz, não.
Primeiro, o princípio da cooperação. É importante você demonstrar isso. Boa fé e cooperação. Segundo, numa brincadeira dessa aí, ó, você deixou ir para o tribunal ver que estava errado para voltar. Olha o tempo que você perdeu. Olha o tanto que prejudicou você e o seu cliente. Então, isso é muito foda para você e seu cliente. Então, há uma necessidade de pensar dessa forma. Tá, entender essa parte, pessoal? Dá um ok, se tiver alguma dúvida, pergunta agora, porque eu vou dar um plus aqui ainda no ato do juiz. Tá ok? Dá só um okzinho aí. Beleza. Beleza, né? Vamos pro próximo. Olha também o que o juiz pode fazer, ó. Liminar. O juiz, ele pode conceder uma liminar, que está lá no artigo 7º. Lê novamente o inciso 3º do artigo 7º para mim, Luciano, por gentileza. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Olha só, então, segundo o artigo 7º, parágrafo 3º, ele vai conseguir essa liminar para suspender o ato coator. Lembra aí do caso do Ramage, aí do mandato de segurança que foi impetrado contra o Bolsonaro? Então, nessa situação, o que foi concedido? Foi concedido uma liminar para tornar sem efeito a nomeação lá do Ramage. Então, é isso que é o procedimento correto. É isso que a gente tem. Beleza. Olha só o parágrafo primeiro. Lê o parágrafo primeiro aí, Luciano. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento, observado o disposto do CPC. Então, dessa decisão liminar, ó, cabe o recurso de agravo de instrumento. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo? 15 dias. 15 dias. Isso para juiz de primeiro grau. Se for decisão monocrática de tribunais, cabe o agravo interno, né? Então, aqui, ó. Primeiro grau. Se for 15 dias, cabe o recurso de agravo interno. É o caso que a gente tinha lá do Ramage. O caso do Ramage, o que a gente teve? Teve uma decisão monocrática proferida pelo Alexandre de Moraes, que foi o relator do caso, e ele concedeu a liminar. Nesse caso, como é tribunal, contra decisões monocráticas de juízes, cabe o quê? Cabe o agravo interno. Então, você tem que entender qual que é o recurso cabível que você vai manejar aqui, a depender da autoridade coatora, a depender de onde você ingressar. Tá tranquilo em relação a isso, pessoal? Vocês lembraram essa questão, né? Essa diferenciação. Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? Como é que eu vou explicar isso aqui se vocês não estavam sabendo como que eram os recursos, né? No procedimento, os recursos cíveis que a gente estudou no semestre passado. E agora eu vou fazer até um cantinho aqui. Parágrafo 2º. Lê o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Obrigado. Então, olha só, a própria lei falou que se a pessoa entrar com mandado de segurança, não vai ter possibilidade dele
pedir de forma liminar, ele pode entrar com mandado de segurança, o mandado de segurança vai rolar normalmente, porém, na hora que o mandado de segurança rolar normalmente, o que vai acontecer? Pode ter a sentença concedendo, mas liminarmente você não pode pedir isso, ó, que seria a questão de compensação de crédito tributário. Outra coisa que não pode, ó, entrega de mercadorias. Então, você está com uma muamba que parou lá na Receita Federal, não pode, você não pode pedir por meio. Você não pode pedir por meio de mandado de segurança para liberar elas, de forma alguma. Outra coisa que a gente usa muito mandado de segurança, reclassificação e equiparação salarial de servidores. Também tá fora. Por quê? Isso aqui, porque assim, ó, o primeiro, compensação de crédito tributário e reclassificação e equiparação de servidores, você tem uma natureza pecuniária muito forte. Então, já pensou, você paga para o servidor, depois, no mérito, o juiz vê que não tem razão, olha só que seria difícil pegar de volta esse dinheiro. Já na entrega de mercadoria, imagina, você tem uma muamba que está travada lá por algum motivo, você entrega para o cara some com essa muamba, o cara some na capoeira, você não acha nunca mais isso. Então, são por isso que o legislador entendeu, olha, nesses casos aqui a gente não vai permitir que seja concedida a liminar para vocês, tá bom? Não pode... Nem se ele prestar caução? Oi? Nem se ele prestar caução? Aqui a própria lei, ela estabelece essa questão, essas restrições de não conceder. Em outras situações, você pode até prestar caução. Agora, nessas aqui, nem prestando caução. E aqui também outra com efeito financeiro, ó. Concessão de aumento ou extensão de vantagens de qualquer natureza. Então, mais uma que tem a ver com dinheiro. Ó. As que tem a ver com dinheiro, galera, ó, ele não deixa de jeito nenhum. Eles não deixam de jeito nenhum. Na prática, Luciano, até ressaltando aqui para você, na prática é muito difícil você ver as pessoas tentarem dar caução. Porque pensa, você dá caução, você dá um dinheiro em garantia. Nossa, você está brigando, por exemplo, com uma... Pensa, olha só essa questão, ó, concessão de aumento. Vamos imaginar? Eu estou querendo um aumento no meu salário, que eu sou servidor público, não está vindo aumento. Eu quero essa diferença salarial. O juiz, beleza, eu vou considerar liminar. Mas para eu considerar liminar, você tem que depositar aqui o salário de um ano. Essa diferença de um ano. Você vai ter dinheiro para considerar essa diferença? Vai adiantar para você? Então, sim, é ineficaz na prática. O que seria um pouquinho mais eficaz, talvez, a entrega de mercadoria do exterior. Só que, por opção mesmo, eu acho que até logística, eles evitam isso. Entender esse procedimento? Lê os restantes parágrafos, Luciano, para mim. Parágrafo 3º. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogado ou cassado, persistirão até a prolatação da sentença. Então, só um pouquinho. Então, por exemplo, o caso do Bolsonaro e do Ramagem, o que aconteceu? Foi concedida a liminar. Ele poderia, suspendeu. Só que aí, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro foi retardado, ao invés de se ele estava querendo forçar e tal, brigar e tal, o que ele tinha que ter feito? Deveria ter feito o agravo interno. Ele não fez o agravo interno. Ele perdeu o prazo do agravo interno. Ele falou que não ia recorrer. Além de não recorrer, o que ele fez? Ele cancelou o decreto de nomeação e fez o quê? Já até nomeou outra pessoa, né? E depois ele veio falar assim, a AGU foi falar assim, não, eu quero que o STF julgue esse caso. O STF não tem que julgar esse caso. Tanto que esse processo foi devidamente extinto.
Por quê? Qual que era o argumento da petição inicial? Nomeação do Ramage. Só que o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro derrubou o decreto. O que acontece? Esse mandado de segurança perdeu o objeto. Esse mandado de segurança ficou prejudicado. Adiantaria julgar o mandado de segurança? Não. Agora, vamos lá, que era uma coisa que a gente estava com muito medo do Bolsonaro fazer e graças a Deus ele não fez. Que seria um milindre muito grande. Havia interlocutores falando que o Bolsonaro ele desistiu e que depois de pirraça ele ia nomear de novo o Ramage, já que o STF tinha arquivado o processo sem julgar. Se ele arquiva o processo sem julgar, existem duas teorias. A primeira teoria é necessário entrar com um novo mandado de segurança para poder fazer isso. E a segunda teoria que essa nomeação já não vai valer, porque o próprio presidente, o próprio ente público estará de má fé. Ele não está deixando o Poder Judiciário julgar o mérito para ele possa tentar por alguns tempos, que aí ele vai, nomeia, aí demora 1, 2 dias para tirar o cara, aí o cara faz alguns atos, aí depois, na hora que entra com o mandado de segurança, ele vai, cancela o decreto do cara, aí arquiva o processo, aí depois ele entra de novo, até ser julgado. Então, para não ficar essa briga de gato e rato, existe entendimento que esse tipo, além de ser uma atitude de má fé do gestor, também essas nomeações já também não valeriam. E aí você vê, olha a força, uma decisão não ia valer, mesmo que não tenha uma sentença julgada. Olha só que é aperfeiçoado o raciocínio que o STF já fez em outras situações. Então, só para vocês entenderem mais ou menos qual que é algumas estratégias. Parágrafo 4º. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento, né? E o parágrafo 5º fala as vedações relacionadas com sessão de liminares previstas nesse artigo se estendem na tutela antecipada a que se refere os artigos. Aqui não vou aprofundar, porque, na verdade, na época eles diferenciavam, pelo Código 73, diferenciavam as tutelas liminares do mandado de segurança com tutelas provisórias do Código de Processo Civil. Hoje elas são muito parecidas, os requisitos ficaram muito parecidos, então não precisa se preocupar. Viram aqui? Esse é o mapa de como que a gente tem um processo, né? Aqui em primeiro grau, né, que eu coloquei, porque aqui eu coloquei sentença. Se for no segundo grau, aqui vai ser um acórdão, né? Vocês vão trocar aqui por acórdão. E aqui, dependendo da situação, recurso especial, ou às vezes nem tem recurso, por exemplo, no STF da vida. Beleza, pessoal? Deu para compreender o procedimento que a gente utiliza? Ficou até bonitinho aqui no meu quadrinho aqui, né? Tem alguma dúvida? Alguma objeção? Alguma sugestão? Falem ou caso para sempre. Não? Estamos tranquilo? Estamos tranquilo aí? Pessoal, sim. Olha só. Vou só... Nossa aula já está acabando? Qual que é o horário? Quanto tempo eu tenho aí, pessoal? Olha para mim, por favor. Hoje acabou. Até que horas? Se acaba 9h30. Então vamos lá. Então vou fazer... Vocês já tiraram prints daqui? Vou falar mais uma coisa hoje ainda. Tira print aí e me dá o ok. Pode, pessoal? Pode apagar? Pode. Olha só. Se você for lá no artigo 10, o artigo 10. Artigo 10. A inicial será, desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou de faltar alguns requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Olha só, o juiz também nessa fase aqui, ele pode indeferir o mandado de segurança. Ele pode indeferir quando não for caso de mandado de segurança. Lembra,
Quantas pessoas entram errado no mandado de segurança? Não é na autoridade coatora, vou entrar com mandado de segurança, sei lá, contra as lojas americanas. E a loja americana não quis vender para mim. Cabe mandado de segurança? Não cabe. Então o juiz ali, de pleno, ele já vai, quando chegar para ele analisar, ele já vai indeferir. Ou também quando faltar quando decorrido o prazo de 120 dias. Então, você tem um prazo de 120 dias, então cabe também essa possibilidade. Vou colocar aqui, artigo 10. Cabe essa possibilidade. Bom, além disso, olha o parágrafo primeiro para mim. Parágrafo 1º. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originalmente a um dos tribunais, do ato do relator, caberá agravo para o órgão competente do tribunal com integre. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nessas situações, se o juiz indeferir, eu posso entrar com apelação ou agravo interno. Depende de onde que está sendo manejada essa ação, se é em primeiro grau ou em segundo grau. Se for em primeiro grau, é a apelação que você vai ter que manejar. Se for em segundo grau, o agravo interno para o órgão competente. Beleza? Tá tranquilo isso aqui também, pessoal? Eu até aproveitei o mesmo quadro aqui para não ter que apagar. Já que entendi. Cabe apelação porque se ele indeferir vai ser sentença terminativa. Exatamente, é sentença. Se por acaso aí agora aqui, o indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. O juiz vai estar concedendo essa sentença, né? E quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originalmente a um dos tribunais do poder, um dos tribunais do ato do relator, caberá agravo. Porque quando você chega, vou desenhar aqui no cantinho, juiz de primeiro grau, primeiro grau, o que o juiz profere? Profere sentença. Se o juiz profere sentença, contra as sentenças cabe apelação. Só que juiz de segundo grau, nesses casos aqui, o juiz está indeferindo. Se vocês se lembrarem, lá no artigo 932, os incisos 3º até o inciso 5º, nesse caso aqui, quem vai decidir não vai ser o colegiado, vai ser o relator. Ele sozinho bate no peito e fala assim: não cabe mandado de segurança nesse caso aqui. Eu não vou nem levar para os meus coleguinhas. Como eu não vou nem levar para os meus coleguinhas, eu decido monocraticamente. Decisão monocrática. Como ele decide monocraticamente, contra recursos monocráticos, contra decisões segulares dos relatores, você maneja, o quê? Você maneja o agravo interno. Para forçar o colegiado a analisar. Exatamente. Você vai forçar o colegiado a verificar que o juiz, o relator, ele estava equivocado. Conseguiu visualizar isso daí? Melhorou aí para compreender? Vou até apagar aqui para não ficar tão bonito. Fica mais bonitinho aqui. Então, é por conta disso que a gente vai fazer. No prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias, eles vão fazer isso. Vou colocar aqui também 15 dias. Esse é o procedimento. Beleza? Lembraram aí? Seguindo em frente. Olha só. Leu 14, que aí a gente vai ressaltar o que eu tinha já escrito aqui. 14. Da sentença denegando ou concedendo o mandato, cabe apelação. Tá vendo? Ó, que eu coloquei aqui, da sentença que eu já tinha colocado, cabe apelação. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Vocês sabem o que é duplo grau de jurisdição, pessoal? Algum professor já explicou isso para vocês? Eu, por exemplo, não expliquei para os meninos no semestre passado, não deu tempo. Não, o professor explicou para a gente. Basicamente, o que é o duplo grau de jurisdição? Em algumas situações, quando você tem a condenação
a condenação da fazenda pública, como a condenação da fazenda pública ela interfere na vida de todo mundo, então o que a gente tem? Nessas situações, a gente tem a possibilidade de acontecer o seguinte, da fazenda pública, a fazenda pública criou uma trava, a fazenda pública, quando ela foi fazer essa lei, ela criou uma trava. Então falou o seguinte, olha, se eu perder no mandado de segurança, automaticamente, mesmo que o procurador perca o prazo, essa decisão ela tem que ser validada pelo Tribunal de Justiça. Ela tem que ter o duplo grau de jurisdição. Eu tenho que ter um segundo olhar nessa decisão. Para quê? Para poder ter essa possibilidade de confirmar, porque uma penalidade ao ente público é uma penalidade a toda a coletividade. Então, vai ter apelação? Eu posso apelar? Posso. Mas e se por acaso o procurador contou o prazo errado? E se o procurador fizer alguma coisa errada? O que vai acontecer? Perdeu o prazo. Perdeu tudo? Tudo está perdido? Não. Automaticamente, essa ação já iria subir automaticamente para o tribunal para analisar, para ser reanalisado, para o tribunal confirmar isso. Aí o parágrafo 2º. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Então, o procurador vai poder recorrer? Pode, mas a autoridade coatora ela também pode recorrer? Pode. Não está só na mão disso. Aí você vê, ó, quando ele fala isso, ele também, a gente entende, há uma briga sobre isso doutrinária, se aqui estaria excluindo a capacidade postulatória, se também a autoridade coatora, por ser uma autoridade, ela poderia fazer o seu recurso mesmo sem ser advogado. E parágrafo 3º, a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo os casos for vedada a concessão de medida liminar. Então, tirando essas aqui que não pode conceder a liminar, quando o juiz conceder a sentença, falando alguma da sentença, mesmo que tenha apelação, mesmo que tenha duplo grau de jurisdição, você já pode executar ela provisoriamente. E aí, por isso, que quando a gente vai fazer a apelação, o que você tem que pedir? Efeito suspensivo. Efeito suspensivo. O efeito suspensivo. Tá vendo aí? Por que a razão de tudo que você vai utilizar no processo? Porque, ó, ali tá falando, pode executar. Então, se eu falar que eu tenho direito a eu falei que remédio podia, mas assim, dá um exemplo, um remédio, tomar posse de alguma coisa e tal. Então, a partir do momento que foi concedida aqui a sentença, já posso meter bronca. Aliás, eu já estava metendo bronca desde a liminar. Fiz a liminar, tentei recorrer, a parte não conseguiu derrubar na liminar. Foi confirmado em sentença. Cara, confirmou em sentença aqui, você tá em cima, tá valendo. Aí, na sentença, quando você for fazer a apelação, o foco primordial é a liminar para poder evitar que gere mais transtornos para o ente público. Então, tem que saber muito. Nesse caso, não tem um conflito de normas, então, professor? Como assim? Porque aqui fala que a apelação não vai ter o efeito suspensivo. 1009 do CPC. Mas você lembra que o 1009 ele tem ressalvas também? O próprio, Não, na verdade, não é nem o 1009, o 1012. O 1012 é o artigo que trata do efeito suspensivo. E aí, quando eu ensino para vocês sobre o efeito suspensivo da apelação, o efeito suspensivo da apelação, ele é regra, mas ele tem exceções. Aqui eu posso colocar que é mais uma exceção, que está na legislação específica. Por exemplo, alimentos. Alimentos, você não tem... Você não tem efeito suspensivo. Você mete a apelação, o cara concedeu a apelação. Você mete a apelação, não dá efeito suspensivo. Você tem que pedir para o juiz e convencer o juiz que tem que ter efeito suspensivo. Então, aqui, não é que há uma antinomia de normas. Na verdade, isso aqui é mais uma exceção dada. A regra, como eu falo, tanto vocês verem que a apelação é o único recurso que tem efeito suspensivo automático. E aí lá está falando, tá tratando desse lá no artigo 1012, está tratando das exceções, onde ele não vai ter esse efeito suspensivo. E aí, na prática, o melhor jeito de pedir esse efeito suspensivo é liminar ou nas preliminares? Não entendi, repete.
Na prática, o melhor jeito de pedir esse efeito suspensivo é entrando com a liminar na apelação ou nas preliminares? Tudo, não, vamos lá. Primeiro, olha só, excelente pergunta. O juiz concedeu aqui a liminar. Concedeu a liminar aqui. Você está vendo que a liminar, você vai ter o prazo, foi concedida liminar, é uma decisão interlocutória, você tem um prazo para recorrer de 15 dias, não é? 15 dias? Só que você vai ter que fazer a sua prestação de informações em 10 dias. Então, sua prestação de informações é até mais rápida do que a sua liminar, o seu recurso. Você pode manejar o recurso no primeiro dia? Pode, se for interesse seu. Você tem um prazo de 15 até 15, mas você pode fazer? Pode. Então, o que eu sugiro? Depende muito do caso concreto. Às vezes, dependendo da urgência, o que eu faria? Na hora de prestar informações, você falou que contestação não é a palavra técnica aqui, né? Você prestar as informações, você pode pedir para o juiz tirar a liminar? Pode. O juiz pode voltar atrás? Pode, a qualquer momento. E, ao mesmo tempo, na hora que você for fazer o seu recurso, você também pede. Você está atacando em duas frentes. De um lado, você está pedindo para o juiz reconsiderar, vendo que a decisão que ele proferiu está equivocada. E, do outro lado, você está atacando a decisão liminar concedida pelo juiz no Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça venha cassar. Então, você está indo nos dois lados. Você pede para o juiz e você pede para o juiz que proferiu e você pede também em recurso. De tudo, eles negaram, né? Veio a sentença, o juiz ainda confirmou, aí na apelação você ainda tem a possibilidade de pedir o efeito suspensivo nisso aí. Você tem, nesse campo aqui, você tem 3 oportunidades para pedir um efeito suspensivo para que a decisão do juiz proferida em sede liminar não permaneça, para não criar mais efeitos. Sacou aí? Deu para você visualizar? Deu sim, beleza. Então, aí eu te falo, porque tem gente, eu não vou falar para você que você tem que fazer primeiro a prestação de informações, porque pode ser que seja muito efetivo, seja muito rápido. Então, pode ser que chegou a liminar aqui, no outro dia você já faz o recurso. Você já fez o recurso, já pediu o efeito suspensivo. Você já pode ter matado aqui antes mesmo de prestar informações. Então, em campos diferentes. Você tem um leque de opções para você tentar rebater isso. Depende do momento processual que você está. Beleza? Beleza. Pessoal, então vamos finalizar por aqui. Eu acho que deu para a gente visualizar bem aqui essa parte. No final, na próxima aula, a gente finaliza de vez o mandado de segurança e eu devo começar a falar sobre algum outro procedimento mais curto para dar tempo para a gente. Viram aí? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tirem print dessa tela, que agora ela está completinha aqui, está bonitinha. E qualquer coisa, tamo aí. Beleza? Alguma dúvida, alguma objeção? No mais, uma ótima semana para todos. Tchau, professor. Tá bom? Até Fiquem semana com que Deus, vem. pessoal. Tchau, tchau. Então, Bom dia para você, professor. Tchau. Tchau, tudo de bom para você também. Tchau. Tchau. Nairon, Eu? é a Nájila. Eu Tudo fiquei jóia? aqui pelo celular da Natália, viu? Oi? Eu fiquei logada pelo celular da Natália aqui junto com ela, Tranquilo, porque o tranquilo, não tem meu problema tá não. terrível. Sem problema. O importante é ter estudado. Tá bom, com Deus. Beijo. Ok, tchau, tchau.